Muito boa tarde a todos. É com muita alegria e com muita responsabilidade que eu inauguro novamente a bancada do Women Experience Podcast. Hoje com uma convidada muito especial, iremos falar sobre excelência em movimento, estratégia, presença e protagonismo. E para isso a minha convidada de hoje é a Andiara Pegoraro, que trabalha há mais de 20 anos em posição de liderança. Todos que nos assistem aqui sabem que esse é um tema que nos é muito caro e que nos traz sempre muitos aprendizados. Então eu tenho certeza que a conversa de hoje ela vai ser curta para a densidade de conteúdo que teremos aqui. Ela tem mais de 20 anos de carreira, passando pela Universidade de Harvard, pela PUC, pelo bacharelado em administração e por grandes posições em empresas multinacionais. Com vocês, a minha convidada, Andiara. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Elisa. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês todas. E espero contribuir também para toda a audiência, levando mais liderança e liderança feminina também, né, para o mercado. Que é tão importante. No episódio anterior, a gente falava um pouco sobre como romper esse teto de vidro, né? Eu trouxe um entrevistado e hoje nós vamos falar sobre quem chegou lá, mostrando que os caminhos já estão abertos, né? E que nós podemos também trilhá-lo com excelência, que esse é o motivo principal da nossa conversa. Andiara, você tem Harvard no currículo, 8 anos em commodities e 15 anos liderando multinacionais. Qual foi a virada de chave que fez você sair do eu resolvo para o meu time resolve para mim? Essa virada, ela é chave para quando a gente se transforma em líder, né? Então, a primeira posição de liderança, a gente já começa, como líder, a ter que saber que a gente vai entregar através do time, né? Eu amo executar, eu amo, eu sou muito hands-on, porém, a entrega passa a ser através do time. Se você, como líder, continua entregando ou tudo precisa passar por você, acontecem duas coisas principais. Uma, você se sobrecarrega e duas, você não dá autonomia para que esse time também consiga exercer o papel deles e que eles também consigam se desenvolver enquanto estiverem na cadeira. Quando eu comecei também a trocar o controle por ter critérios claros, processos simples, cadência de acompanhamento e nomear os responsáveis também pelas ações, né? E aí que você, como líder, para de ser a pessoa que carrega tudo para ser uma pessoa que entrega através do time e um time se sente empoderado também em poder trazer inovações, trazer novas ideias para aquela tua área. Entendi. E nesses anos todos, né, em posições de liderança, o que você enxerga naquelas pessoas que andam de lado? Ou seja, aquelas que querem crescer, mas parece que caminham numa esteira. Andam, mas parece que não saem do lugar. É um comportamento que se repete com muitas pessoas e muitas empresas também. Sim. Normalmente, essas pessoas, elas, quando a gente fala em posições de liderança, são pessoas que precisam que tudo passe por elas, né? Então, elas ficam presas no operacional. Elas não é a única coisa que elas sabem fazer ou que elas acham que sabem fazer e que elas são boas naquilo e elas muitas vezes têm medo de largar. Então elas não conseguem passar para um próximo patamar de confiar na equipe dentro daquele frame e para que elas consigam olhar para frente e criar visão estratégica, estrutura, processo e clareza para conseguir desenvolver aquele time. Então, e isso faz com que elas não consigam evoluir. Precisa largar o dia a dia para conseguir sentar na cadeira de líder e trazer a visão de líder para as equipes. Então, isso faz com que elas fiquem andando de lado e não consigam passar para o próximo patamar. Seja do coordenador para o gerente, ou do gerente para o diretor, e assim vai. Esse é só o frame da liderança, né? Sem contar toda a parte de política, né? Política e estratégia. Então, cada vez mais, quando você sobe, você precisa estar muito alinhado também com seus pares, né? Você precisa fazer aquele networking com propósito. Então é importante que isso também aconteça dentro das equipes, dentro dos times e principalmente com os líderes, né? Então eles são muito mergulhados às vezes no operacional, né? A equipe depende muito deles, eles não conseguem sair desse lugar de dependência e eles não conseguem fazer o dia a dia deles também de networking lado a lado, né? Para cima e para baixo.
Ou seja, há muita insegurança envolvida em aqueles que ainda não têm clareza sobre quem são e o que querem alcançar em termos de carreira e nem, quiçá, sobre si mesmos. E principalmente, além da insegurança, essa imaturidade, né, de não ter desenvolvido ali aquele tronco de árvore robusto que tem clareza da ambição de futuro, da ambição profissional que deseja alcançar. Ou seja, são comportamentos que precisam ser revistos por meio do autoconhecimento. Porque aquele que se conhece, ele tem ousadia em tomar decisões, ousadia em não tomar também, né, em comunicar de forma mais adequada, em não ter medo de passar o recado. Ou seja, há uma competência a ser desenvolvida nessas pessoas que passa pela maturidade e pela segurança que às vezes o cargo propõe. Né? E eu diria que a confiança também, né? Ele precisa confiar no processo, confiar nele. Um líder bem preparado com autoconhecimento, ele vai estar seguro, né? Ele não precisa ter medo de perder a posição porque ele está largando, deixando de fazer tal atividade, né? Obviamente deixando o time preparado para fazer aquilo, confiar, né? E também a coragem de poder dizer não, rever prioridades perante aquele ecossistema. Então, eu entendo que muitos desses líderes, eles precisam observar o que é o motivo por trás da ação de cada um deles, o que os move na realidade. Aqueles que estão muito preocupados na opinião alheia, na atitude que os outros vão pensar a partir, né, da decisão que ele toma, ou seja, são diversas as nuances que estão ali implícitas nesse tipo de comportamento e que precisam ser moldadas para que ele consiga performar mais e melhor. São muitos aqueles que estão voltados para o próprio umbigo, voltados para o elogio, para o reconhecimento, para o aplauso e pouco focados no resultado e no impacto que eles têm ao servir a empresa e aos seus liderados e também aos seus pares, ao seu líder imediato, a partir do talento que ele já possui naturalmente. Porque quando isso acontece, ele começa a entrar num estado de flow. Né? Ele entra numa toada em que as decisões elas são mais assertivas, o time se torna mais próximo, você tem mais clareza sobre quem podem ser os seus possíveis sucessores e você começa a desenvolvê-los, né? No sentido de que para que você cresça, os outros também precisam crescer e com isso o ecossistema ele vai crescendo de uma forma robusta, de uma forma crescente, consistente e principalmente sustentável. Sim, né? sim. E eu acredito muito, eu ajo assim, que eu quero que as pessoas do meu time, elas saibam sempre mais do que eu, né? Eu contrato porque aquela pessoa é boa, porque aquela pessoa tem talento, tem potencial, e eu falo, vocês sabem muito mais do que eu. E essa confiança e essa paz em você saber que, primeiro, você não sabe tudo, e que bom que você tem um time que sabe muito mais do que você. Isso significa que eles estão preparados, significa que, de alguma forma, né, você conduziu para aquele patamar acontecer, aquele lugar acontecesse, e você também vai estar livre e preparado para uma próxima posição. Ao contrário de um líder que não consegue se preparar dessa maneira, é um líder que fica com medo, né? Ah, não, eu tenho que sempre saber tudo, ou pelo menos as pessoas têm que achar que eu que sou o cara que mais sabe. Isso é contraproducente por ele, pelo ego dele, né? E porque nunca vai ter ninguém preparado para assumir a posição dele, e logicamente ele também não vai poder deixar aquela posição e assumir uma nova posição. E eu acrescentaria mais um ponto, Elisa. Eu acho que o líder que consegue se posicionar e não tem medo de desagradar. Talvez no primeiro momento, né, para que os objetivos daquela companhia, daquela empresa, daquela área aconteçam, então ele precisa muitas vezes não ser amado ou não ser bem quisto assim, e ele tem que estar tudo bem com isso, né? Olha, eu não sou um líder aqui para ter o meu ego atendido, para ser amado. Né, a amizade, as boas relações no trabalho, eles vão acontecer. Mas se isso acontecer, se o líder agir assim, pelo medo que ele tem de não ser amado, medo de não agradar, no longo prazo, isso é um tiro no próprio pé dele, e da empresa e da carreira. Entendo. Quando a gente fala sobre o protagonismo das mulheres, né, dentro da sua trajetória profissional, durante todas essas 2 décadas mais trabalhando, muito provavelmente você esteve em lugares onde você era minoria,
né, em que os homens eram maioria, e isso pode trazer para quem nos assiste, para quem está vivenciando uma situação como essa, uma situação de insegurança, de incômodo, como nós citávamos aqui anteriormente, né? Em um ambiente masculino, competitivo, quais foram as competências que você precisou desenvolver? Muitas, e muitas vezes, né, quero que no futuro isso melhore, mas muitas vezes nós como mulheres, a gente precisa desenvolver até mais competências, né, e eu sinto bastante nos grupos que eu participo de mulheres líderes, que a sensação que a gente precisa se provar 2, 3 vezes mais, né, mas assim, primeiro, a competência, né, a competência naquela área. Segundo, posicionamento, né? Muitas vezes um posicionamento que precisa ser moldado, né? Posicionamento que você não vai ser taxada de histérica, de dura, porque infelizmente isso é uma realidade, né? Então, um posicionamento com priorização. E também o relacionamento com os teus pares, né? Seja pares mulheres, pares homens. Então, eu diria que esses 3 pontos principais é o que foram assim, aquele primeiro quebra-gelo ali para conseguir ser respeitada e ser posicionada. Uhum. Eu acredito que são 3, né, as principais virtudes que essas mulheres precisam desenvolver quando elas se encontram numa situação onde ela é minoria dentro do ambiente corporativo. Você sempre vai ser respeitada dentro de 3 aspectos: pelo seu conhecimento, pelo seu comportamento e pelos seus resultados. Quando você adquire essa tríade de excelência, nas 3 coisas, não há como você não crescer. Não há como o seu time não crescer com você, e não há como você deixar de ser bem tratada ou crescer dentro da posição que você ocupa, né, sem adotar esses três pilares que eu diria que são fundamentais, não só para mulheres, mas para homens também que lideram. São comportamentos de liderança que eles precisam se perpetuar, e são os principais também que a gente precisa desenvolver naqueles que a gente identifica como sucessores. Sim, né? sim. Então, às vezes, tanto faz se o ambiente é masculino, se ele é feminino, são muitas as discussões, né, dentro desse tema, e que muitas das vezes, muitas se perdem, né, numa toada infinita de querer provar-se ou de querer argumentar a respeito de quem pode mais, de quem pode menos, enquanto isso tem aqueles homens que continuam trabalhando e sendo promovidos, né? Então, o quanto a gente às vezes despende energia e força naquilo não vai dar resultado. Sim, sim. Né? E aí é a leitura do ambiente. Exatamente. Né? Então, quem é promovido, quem pode dizer não sem medo de retaliações, quem é que toma uma decisão, quem é que é a pessoa que toma uma decisão sem dados. Então, assim, como você está lendo aquele ambiente, você está navegando naquela cultura. Então, a competência, ela é fator-chave, porque no longo prazo é a competência que vai fazer a diferença. Né? Queira se você seja a única mulher naquele ambiente, queira você seja retaliada de todas as formas, enfim, mas é a competência ali que vai fazer a diferença no longo prazo, com a reputação que a pessoa já construiu para líderes, homens e mulheres. E falando em liderança, eu não estou falando aqui o líder que só tem um crachá, né? Mas então assim, eu não sou líder, isso aqui não serve para mim. A liderança, ela acontece com pessoas que não têm o cargo ainda. Claro, né? Você tem que liderar minimamente você mesmo. Sim, aquelas pessoas do time que estão ali, que envolvem as outras, que engajam, que tem aquela energia de liderança ou que tem aquela maneira de ver, de motivar as outras pessoas. Então a gente está falando aqui também de comportamentos de liderança e não só o líder que tem um crachá. Exatamente. Né? E como que você, por exemplo, enxerga muitas mulheres que têm aquele jargão de ser a pessoa difícil dentro do ambiente corporativo? É aquela difícil porque cria problema, é aquela difícil porque não consegue estabelecer bons relacionamentos com seus pares, com seus liderados, com seus líderes, é a difícil porque sempre discorda, é a difícil porque sempre encontra um problema dentro de uma solução, enfim, como lidar com esse rótulo que muitas delas recebem, às vezes de maneira até injusta, por um comportamento, às vezes não muito bem tolerado, mas que acaba se perpetuando ao longo do tempo. Olha, a primeira coisa é ouvir essa pessoa, né? Por exemplo, se é uma pessoa que está dentro do meu time, primeiro ouvir, né? Porque será mesmo que é só um rótulo que colocaram?
né, e estão fazendo com que eu acredite naquele rótulo. Então eu prefiro eu ter a minha percepção sobre determinados comportamentos, né? Então perguntar os porquês, o que está acontecendo, né? A partir daí a gente vai ter uma identificação da onde que vem esse rótulo, se é que tem um rótulo, né? Às vezes a pessoa tem lá uma ferida emocional dela realmente e que ela precisa de uma conversa ali, um feedback. Claro que você, na posição de líder, você não vai tratar aquilo, mas você vai dar um feedback e você vai conversar com ela pontualmente ali, dependendo quando a situação acontecer, né? Se isso acontecer com um par, né? Como é que eu, como líder, como protagonista da minha carreira, consigo contornar isso e me aproximar daquela pessoa? Será que ela é difícil mesmo? Ou eu que não estou sabendo me conectar com aquela pessoa? Eu que não estou pegando ali os gatilhos dela, importantes, ou os outros estão pegando o gatilho dela, e como é que eu consigo me conectar? Isso é muito importante porque diz respeito à nossa leitura, a nossa leitura do perfil daquela pessoa. Né? Então, quando você lê o perfil daquela pessoa, você consegue, putz, essa pessoa fala mais baixo, essa pessoa fala mais alto, essa pessoa é mais enérgica, né? E aí você consegue se conectar. Quando é um liderado, se é uma pessoa difícil, difícil, rotulada, mas que a pessoa entrega, mas a pessoa não é uma pessoa tóxica, que nunca nada tá bom, né? É uma coisa. Ou não, se é uma pessoa que nunca nada tá bom, você faz e nada tá bom, também tem uma outra tratativa, que você vai, como líder, tratar aquilo ali dentro do time, né? Para cada caso vai ter um jeito. Mas eu não gosto de rotular e não gosto de ser rotulada, né? Porque é muito difícil você tirar aquele rótulo. E eu acho que hoje em dia, né, nós somos tão diferentes. A cada ano que passa, eu não tenho nem coragem de escrever um diário, porque se eu ler o que eu escrevi ontem, eu já não sou mais aquela pessoa. Eu mudo tão rápido. Então, assim, como é que eu não vou dar o direito de uma pessoa que talvez ela tenha tido um comportamento, né, talvez inadequado em algum momento, mas ela não é mais aquilo. Como é que a gente não vai dar chance daquela pessoa se mostrar, né? Ainda ontem eu respondi essa pergunta na minha caixinha lá no Instagram. A pergunta era a seguinte, né, que tinha uma nova colega ali, um par provavelmente, não dava para entender qual que era a circunstância, mas que era extremamente desorganizada e ela queria saber como lidar. E a minha resposta para ela foi assim, às vezes dentro do Instagram a gente tem só uma caixinha ali, precisa ser curto e precisa ser bem pedagógico, né? Sim. Então, olhando para si mesma e lembrando que você também tem defeitos. Sim, e mesmo assim as pessoas te toleram. Sim. Da mesma forma, né? Então o que você deve fazer é ser ainda mais organizada para que ela possa aprender com você. Então é assim que você ajuda as pessoas. É assim ser que o você exemplo, serve melhor. Né? Ser o exemplo, servir, e assim, até onde isso está impactando o resultado da tua área e o resultado do teu negócio, né? Se a pessoa é desorganizada, mas é uma implicância sua, ou talvez. Ou impacta na área. Ou de fato está impactando na área. Não, peraí, está impactando na área, você como líder, vamos lá, vamos fazer as conversas de acordo, os feedbacks, e as coisas vão acontecer. Não, isso no final é uma implicância minha, eu sou organizada, a pessoa não é, isso me incomoda. Então, como que eu... É uma questão minha. Como que eu, né, vou lidar com aquilo e me ajustar. Sobre justiça agora, no mundo corporativo. A vida, às vezes, muitas das vezes, não é injusta no mundo corporativo, não é justa, né? Desculpem aí, corrigindo. E no mundo corporativo, às vezes, menos ainda parece ser. Qual que é a sua análise a respeito desse tema? A justiça, ela é muito subjetiva. O que é justiça para mim, não é justiça para o outro. E talvez seja justiça para mim, para todo mundo, mas a relação, aquele ecossistema já mudou. E já não é mais possível cumprir o que foi prometido para mim, ou o que foi feito para o outro, e não vai ser feito igual a mim, né? Então, quando a gente espera a justiça acontecer, isso paralisa a nossa carreira, né? Então, quando você entende isso te empodera. Você se coloca no lugar de tomador de decisão da sua carreira. Olha, me sentir injustiçada.
Nunca vai, ai, me injustiçaram. A gente tem que sempre trocar essa frase, me senti injustiçada. A expectativa era minha, né, da justiça. E aí eu começo com perguntas estratégicas, né? Como é que essas decisões passaram a ser tomadas? Quem passou a ser promovido? Por que antes era assim e mudou? O que mudou? O que aconteceu? Fui eu que mudei ou foi o ecossistema que mudou? Como o erro passou a ser tratado? Como, né, o incentivo passou a acontecer? E aí, quando você entende esse jogo, você começa a escolher, inclusive se aquele lugar continua fazendo sentido para você, né? Então, é muito relacionado entre os valores que você tinha, os valores que você tolerava, os valores que você não tolera mais, né? Se aquilo não funciona mais para você, não se pode ali, não se corte para você poder caber em algo que você está se sentindo injustiçado. Em alguns momentos você já passou por isso? Muitos momentos. Qual foi muitos a sua momentos. atitude? Olha, o seu aprendizado também. Sim, são muitos aprendizados, né? Eu acho que primeiro eu escolhi a mim, né? Eu sempre decidi ser protagonista da minha carreira. Muitas vezes não era possível, simplesmente, não quero, tchau, tô pedindo demissão porque isso não me serve mais. Muitas vezes, e muitas pessoas, a pessoa ela precisa aguentar ali, porque por alguma razão. A maioria. Por alguma razão, né, razões diferentes, mas a maioria precisa, né? Então, a gente não pode romantizar o ambiente de trabalho. Claro. Né? Pois sabemos que estamos ali por um resultado, por uma subsistência, por famílias que são sustentadas a partir daquilo. Sim. Por uma realização pessoal. Por uma realização pessoal. Por um sonho sonhado, isso, né? Então, são vários os motivos pelos quais, às vezes, as pessoas toleram, às vezes, muitos ambientes que não são tão favoráveis, né? Por um bem maior. Ou por uma realização que vai além do que ela vive ali no dia a dia, por mais que seja, né, a maior parte do tempo em que ela fica presente. Mas esse incômodo, eu acho que ele deve ser uma mola propulsora para que ela busque realmente esse novo lugar, enquanto ela ainda está por ali, né? Exatamente. Eu já vi muitas transições, a gente vai falar um pouco sobre isso agora, muitas transições de carreiras infundadas e imaturas, né? Baseadas por raivinha, por emoção não gerida. Isso. Né? Em que a frustração depois, e talvez o tombo, ele é muito maior e que a pessoa às vezes não consegue se recolocar, se reposicionar por ego, por vaidade, por orgulho, né? Então, é muito importante a gente ter conhecimento sobre si, sobre reais valores que nos movem dentro do ambiente de trabalho e saber que existe principalmente outras coisas para além do que você vive ali. As pessoas resumem, né, as suas vidas, as suas carreiras. E isso já vivenciei em algumas salas de aulas, quando só tem ali uma turma de mulheres que são líderes e a gente pede para que cada uma se apresente. E é muito comum ela se definir pelo sobrenome corporativo. Eu sou fulana da empresa tal, trabalho lá há tantos anos, já ocupei essa posição, essa. Então, quando você tira o crachá dela, você pede para ela desenvolver novamente aquela resposta. Ela não consegue, né? Porque ela está tão vinculada ao que ela faz que ela destoa de quem ela realmente é, né? Então, daí o motivo de que quando muitas são convidadas a sair ou que sofrem um processo de demissão, entram numa depressão profunda, porque estavam vinculando quem elas são a partir do cargo, da posição ou da empresa que representa. Isso é muito triste. É muito triste e é o que muita gente tem me perguntado nesses últimos 6 meses, quando eu decidi estar onde eu estou nesse momento, né? Por quê? Porque eu decidi ser Andiara Pegoraro, né? Eu não decidi ser o meu nome e o meu sobrenome da empresa que eu estava. Só que eu decidi isso há 2 anos e meio atrás, né? Primeiro, porque eu consegui me empoderar, porque simplesmente não é um botão que a gente aperta e pronto, agora eu vou ser. Não, você precisa realmente continuar o seu trabalho de autoconhecimento para você chegar nesse lugar. Então eu comecei a aceitar convites para ser palestrante, né, para escrever um livro, para participar de fóruns da minha área, né, porque não adianta a gente começar a querer fazer networking, seja para você trocar de empresa, seja, né,
seja para o que for, mudar de área no momento que você sai da empresa, né? O networking verdadeiro, ele precisa acontecer de uma maneira natural. Todos os dias. Então, a partir do momento que eu decidi lá atrás que eu seria uma líder, um exemplo de mulher e líder diferente de quando eu fui, quando eu era jovem, né? Quando eu decidi colocar a minha voz, vencer a minha timidez, ir para cima do palco e falar sobre as minhas áreas técnicas, né, da qual eu tenho experiência, as outras áreas também, a qual eu fui trabalhando ao longo do caminho, eu fui escrevendo o nome Andiara Pegoraro, porque eu imaginei que a Andiara Pegoraro, ela vai existir independente da empresa, e eu quero que a Andiara Pegoraro seja uma instituição, né, que trabalhando na empresa A, na empresa B, na empresa C, as pessoas virão falar comigo. E não é porque eu sou a líder de determinada área na determinada empresa. Então, isso não é de um dia para o outro que a gente constrói, né? Então, assim, quando a injustiça acontece e que você tenta tomar uma decisão, seja por raiva ou até assim, ai, não, porque eles vão ver, porque agora eu vou sair, é a pior coisa. É o que você falou. Acontece um arrependimento muito grande, porque a empresa sempre existiu e ela vai continuar existindo sem você, né? Ela não vai deixar de vender, não vai deixar de faturar, porque a pessoa não está mais ali. Sim. Né? Então, como é que você constrói a tua reputação? Como é que você volta lá atrás e faz a tua matriz SWOT de quais são as suas ameaças, as suas oportunidades, né? Ah, não consigo sair agora, o que eu preciso? Você precisa se organizar financeiramente, né? Você precisa se organizar dentro da sua casa, sua dinâmica. E uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Desde sempre, desde o meu primeiro emprego, lá com 16 anos, a mulher precisa se estruturar financeiramente, né? Independente de com quem ela casou, né? Se casou bem, se casou mal, ela precisa ter a sua estrutura financeira consolidada, né? Seja para tomar decisões de sair de um emprego que não está fazendo bem a ela, ou que não faz mais sentido, seja para tomar decisões até mais difíceis, às vezes sair de um relacionamento que não faz mais sentido para ela, ou que está fazendo mal. Né? Então eu vejo muitas mulheres hoje que elas acabam ficando presas porque no final elas não estão estruturadas financeiramente. Isso aí ela fica vulnerável, né? Fica São vulnerável. muitas as estatísticas que a gente observa de, inclusive, mulheres que sofrem violência doméstica que não conseguem romper o ciclo porque elas não têm para onde ir. Sim, não tem um trabalho, não tem renda, né? Então, por isso, o ciclo de agressão se perpetua. Sim, em todos os níveis sociais, tá? Em todos os níveis, sim. Inclusive, não é só nas classes menos favorecidas, mas em todas elas. Sim. Então, ter o seu meio de vida, o seu trabalho, a sua própria renda, e principalmente saber lidar de forma inteligente com o dinheiro é muito importante para todas as mulheres, inclusive para aquelas que não trabalham, que não precisam. Sim. Aquelas que, porventura, né, são sustentadas por alguém, mas mesmo assim, se um dia essa pessoa faltar, como que ela vai gerir, como que ela vai administrar os recursos que agora são responsabilidade dela. Sim, e tá tudo bem ser sustentada por uma outra pessoa, não tem nada de errado, mas assim, hoje em dia com tanta informações que nós temos, né, a mulher mesmo pode estudar aquilo ali, pegar no YouTube, pegar, né, e começar a entender, porque acontece da pessoa ali, né, parceiro faltar, e como é que ela vai fazer? Adoecer, sofrer um acidente, né? morrer, enfim. E aí você... ela vai fazer como? Como é que você vai ficar na mão de alguém ou que você não faz a menor ideia? E olhar para finanças, olhar para investimentos, não é chato, pessoal. É muito divertido, é muito interessante. Tem milhões de possibilidades, né? Tem pessoas maravilhosas que assessoram, né, que podem te trazer essa assessoria. Você não precisa saber tudo. Assim, é você poder decidir, tomar uma decisão. Eu quero estar nessa empresa ou, né, nesse trabalho, mesmo que hoje não está sendo bom para mim por alguma razão, mas eu decido estar porque eu tenho um objetivo, ou quero estar nesse relacionamento, não quero estar nesse relacionamento, mas ter o poder de decidir, né? Então, eu acho que a estrutura financeira, ela é chave para estar nesse lugar.
É verdade. Isso é né? algo que é construído, né, É. por meio da nossa carreira. Ninguém Uhum. chega na posição C-level, né, gente? Então, a gente começa ali como assistente, recém-formado e tal, vai aprendendo. E é a partir dessa musculatura que a gente vai ganhando com o aprendizado, que naturalmente também a nossa renda vai aumentando Sim, e a gente vai aprendendo a diversificar, aprendendo a lidar melhor com isso. sim, Numa sim. certa oportunidade, né, eu treinei um grupo de mulheres em que a gente rodava ali um questionário de assessment para entender um pouco mais sobre o perfil de cada uma e o que as movia, né, Uhum. quais eram os principais valores. E um fato que chamou muito a nossa atenção na pesquisa era que mais de 80% delas estavam endividadas e elas vinham de mercado financeiro. Uhum. Então, como que se explicava um paradoxo dele, daquelas que administravam tão bem, que orientavam tão bem o dinheiro alheio dos outros, dos clientes, Sim. mas não cuidavam dos seus? Existiam ali lacunas emocionais não tratadas muito importantes e que achavam um escape na dívida. Uhum. Sim, Né? Então, é sim, normalmente assim que um vício ele se instala. Ele não sim. é por um motivo só, por uma Uhum. circunstância só, mas por pequenas concessões diárias ou Uhum. por pequenas negativas diárias em que você vai negligenciando e aquele problema vai Uhum. crescendo de uma forma que você não consegue mais administrá-lo, né? Sim. Então, tratar essa dor foi muito interessante para ver a virada profissional e pessoal delas. Sim. E existia também uma lacuna muito grande a ser tratada dentro de casa. As pessoas que já me seguem há muito tempo sabem o quanto eu insisto nisso, que existem muitas pessoas que têm uma casa, mas poucas têm um lar. Uhum. Porque é da mulher essa iniciativa de tornar a casa um ambiente melhor. Uhum. O primeiro ecossistema de liderança onde você é validado é no seu lar. Uhum. Se aqueles que estão lá dentro não te validam como tal, é vão o trabalho que você faz fora. Uhum. Né? Então, voltar às vezes, fazer o caminho reverso e ver aonde foi que você se perdeu. Uhum. E ali você encontrar de novo quais eram os seus princípios, as suas virtudes, os seus defeitos que precisam ser melhorados, é aonde você descasca aquela cebola e chega no seu ambiente Sim. corporativo como uma pessoa muito melhor. Uhum. Então, Inteira e reconhecendo e sabendo que está tudo bem, né? Você ter aquela ferida emocional, sim, eu tenho, sim, precisa isso tratar. aconteceu, tratei o que resolvi, consegui, resolvi, reconheço e olhar para frente, né? Então essa ferida emocional, né, que faz com que as mulheres comprem para pertencer ou comprem como um escape, né, acontece e é um vício como qualquer outro, né? E que às vezes não parece ser tão grave, né, como o mas álcool, como, né, outra coisa que seja mais grave, não, mas é um vício que mas vai se porque te instalando aprisiona. por você negligenciar. E por que ela negligencia? Porque ela não fala sobre isso, Uhum. né? Tem aquele livro que eu gosto muito de liderança, do Ray Dalio, que chama Princípios, é um livro grossão, desse tamanho. E tem uma frase muito marcante naquele livro que fala que a sua fraqueza exposta acelera a sua cura. Então, ou seja, quando a gente vai no médico, a gente tem que falar o que está doendo. Do contrário, ele não vai conseguir te tratar. Se você falar que só dói o olho, mas não diz que dói o cotovelo, ele vai tratar só o seu olho. Sim. Por quê? Porque a sua dor não está exposta, ele não tem como tratar. Sim. Aquilo que a gente esconde também e tenta tapar com outra coisa, vira um vício emocional muito mais difícil de ser tratado. Sim. E isso vai ser um comportamento que vai refletir no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos fora, porque está dentro de você. Sim, você não vai conseguir vestir uma máscara, uma fantasia e se desvincular dele e depois não. Você tira e fica a mesma pessoa que você era outra vez. Né? E assim, esse tipo de vício emocional, ele é mais difícil, porque ele não tá ali fora, né? Ele não é uma consciente ação. muitas das vezes. Ele não é consciente. Então, tomar consciência, eu digo que já é 50%. Agora, esse processo de autoconhecimento, ele é dolorido, ele requer muita coragem, porque você precisa olhar para aquela ferida que dói, né? Que tá lá, que ninguém sabe e que você fica vulnerável também, né? Só que se você não olhar para ela e você não reconhecer e você não maternar aquela ferida ou aquela criança ferida, cuidar né? dela, Cuidar né? Dar dela. o remédio, dar o repouso, Exato, dar o alimento que é preciso né? naquele Reconhecer e fazer tudo isso é muito difícil de você curar
E de você passar para um próximo passo, porque às vezes é aquilo ali que tá te travando. Ai, mas eu não sou promovida. Ah, mas eu não consigo. Mas será que a origem não é aquela que tá lá escondidinha, né? Então, assim, e isso requer coragem, né? A gente não quer olhar para a ferida, a gente não quer olhar para os nossos defeitos, né? Não, tem aquela figura muito emblemática, agora chegando o Dia Internacional da Mulher, aquela mulher bem fortona, com o bração, com o lenço na cabeça, né? Eu acho que ela é tão desprovida de feminilidade, né? Pelo menos assim, eu acho que a mulher ela precisa estar bem arrumada, precisa estar bem adornada, né? Porque a nossa beleza ela é um ato de serviço, acima de qualquer outra coisa. Há uma linha tênue que divide exatamente o que é a vaidade e do que é o autocuidado. Autocuidado, né? sim. De você ser um descanso para os olhos de quem te vê. Sim. Da pessoa olhar para você e encontrar beleza, encontrar descanso, porque a beleza remete à ordem. Sim. Ela acalma, né? Não há quem não goste de ver algo bonito, de ver uma pessoa bonita, né? De ficar contemplando. Sim. Então, também a nossa imagem, ela fala muito sobre nós. Sim, ela fala muito e ela elimina barreiras, né? Então, assim, eu sempre gostei, desde criança, né? E hoje, muito conscientemente, de estar muito bem arrumada, muito bem vestida, né? E não é por vaidade, porque isso realmente mexe no meu ânimo, mexe na minha autoestima. E eu acredito que você estar bem arrumada, né? Isso já elimina uma primeira barreira, né? Isso se arrumar intencionalmente para comunicar o que eu quero comunicar. Exatamente. Você né? lembra na época da pandemia que a gente ficava em casa? Sim. Parece que ao se arrumar, mesmo em casa, se maquiar, arrumar o cabelo, botar uma roupa de trabalho, tirar o pijama, como o seu comprometimento com o trabalho, como né, a sua performance, como a sua entrega é outra. Sim. Colocar um brinco, diferente. Exato. Né? Colocar uma maquiagem brinco. ainda que leve. Isso. O quanto isso muda o dia. Com certeza. E muda de verdade. E assim, se arrumar com intenção, né? Olha, então eu vou dar uma notícia difícil, né? Então, como que eu reforço aquilo com a minha roupa? Com a minha imagem, ou eu contrabalancei, qual que é a intenção, né? Que tipo de barreira preciso, né, conversar com tal pessoa? Que tipo de barreira eu preciso eliminar para conversar com aquela pessoa? Como que aquela pessoa vai se sentir próxima e vai sentir que eu já sou familiar a ela? Que roupa que eu preciso usar? Então isso tem toda uma leitura de contexto, uma inteligência por trás. Uma preparação, né? Como você faz com o conteúdo, Exato. né? Que você vai apresentar, Exato. uma apresentação de trabalho, também isso comunica, né? Então, aquelas que negligenciam precisam de dar a devida atenção, porque isso é importante. E a gente não tá falando em marca, né? Não. Coisas caras. É possível você se vestir, fazer com que as coisas combinem e fique uma harmonia, né, com as coisas que as pessoas têm em casa, né, que as mulheres, né, têm em casa, enfim. Eu acho que o autocuidado, ele realmente é a chave hoje na nossa autoestima. Porque ele ordena, né? E a ordem exterior, ela ajuda a ordenar o interior também. Sim. Você vai ter até mais clareza quando você tem um problema. Eu costumo falar muito isso para aquelas que são minhas alunas, que fazem mentoria comigo. Você tem um problema difícil para resolver, se arruma primeiro, arruma a sua mesa. Porque você vai ter clareza sobre a direção depois que você fizer isso. Sim. Enquanto tudo estiver desordenado, bagunçado, o caos interno também vai estar instalado. Sim. Né? Sim. Então, a ordem atrai a ordem e a recíproca também é verdadeira. Sim. Mas a Andiara trouxe para mim um presente muito bacana que eu queria mostrar aqui para vocês, que é um dos livros do qual ela é coautora, que é o Mulheres em Compras, porque ela trabalhou muitos anos em cadeia de suprimentos. E eu queria que ela falasse um pouco só da trajetória também. Sim. Que é uma área atípica para as mulheres. A gente não vê tantas mulheres, né, em posição de head dessa área. Como também falasse um pouquinho desse livro, o que você conta aqui? Sim, esse livro já é a segunda edição da edição Mulheres, né, da editora Líder, que é uma editora focada em séries para mulheres, né? Então, por que eu decidi fazer parte desse livro? Porque a área de compras é uma área
muito pouco conhecida, né, no mercado, pouco se fala, principalmente aqui no Brasil, né? E lá fora do Brasil já é uma área extremamente consolidada, extremamente madura, com muitas técnicas, muitas ferramentas. E diferente da maioria das pessoas aqui no Brasil, eu decidi trabalhar na área de compras, né? É uma área que sempre me atraiu desde a época que eu trabalhava como trader de commodities, e eu decidi escrever para esse livro para trazer também mais peso também para essa área, né? Aqui no Brasil existe uma defasagem de mais de 20 anos em relação a ferramentas da área de compras comparado com a Europa ou Estados Unidos. Uau. E é uma área que somente com negociações, mudanças de portfólio, né, você reduzindo ali o preço em 5%, a gente consegue melhorar até 30% a margem dos produtos. Então, assim, num lugar onde que as empresas hoje já estão, já fizeram tudo o que podiam para aumentar a margem, para vender mais, fazer volume, aqui no Brasil, poucas olharam para a área de compras estratégicas, né? E aí, quando você coloca profissionais adequados, com as ferramentas adequadas ali, você reduzindo 5% o preço, que é pouco, né? Você consegue uma margem, né? Uma margem bruta bastante competitiva no seu produto, né? E em todo o faturamento que a empresa consegue alavancar. Então, é um próximo passo hoje, na realidade que o Brasil está hoje, né? Essa queda do varejo, de olhar para essa área de compras e entender aonde mais pode colocar estratégia de compras e, além disso, se antecipar a riscos. Porque uma vez que se falta alguma matéria-prima, um insumo, qualquer coisa para aquele produto, né? Impacta o resultado tem uma todo. ruptura, né? Então você não vende. Então, como é que uma área de compras, com inteligência de compras, ela consegue trazer também esses benefícios de antecipação a risco para as empresas? Muito interessante, né? Esse é um tema que a gente, inclusive, pode aprofundar um pouco mais, trazendo bastante técnica, bastante ciência, e algo que a gente pode replicar, Super. né? Também para outras áreas, né? Que não estão só envolvidas diretamente com supply. Sim. Então, se você pudesse dar uma lista de compras, vamos supor, né? Para mulheres que querem chegar ao topo, sem perder os valores, qual seria essa lista? Bom, para essas mulheres que chegaram ao topo, né? E as que estão se preparando para chegar lá, né? Saiba que chegar lá, primeiro, aproveitar a jornada, né? Porque senão você vai chegar num lugar e vai dizer assim, ué, mas era só isso? E aí pode ser que aconteça um vazio ali, né? Não é só subir. Quando subir, é sustentar estar no topo, né? Chegou lá, e aí? Vai ter um próximo nível de você sustentar aquilo ali. O líder que você era até chegar, o analista, né, o técnico que você era até chegar, não vai ser suficiente para te sustentar ali, né? Você tem uma clareza muito grande de quais são os seus valores, né? Quais são seus limites, o que você aceita, o que você vai aceitar, o que você não vai, dentro dos seus valores, né? A comunicação de negócio, né? Como você se comunica como líder para o negócio e como o negócio também se comunica com você. Inteligência financeira, que nós conversamos aqui, né? Não basta você estar lá, você chegou no topo e você, né, tem uma boa renda, e não só esse level, mas também no teu próprio negócio. Utilize toda essa rentabilidade, esse faturamento de maneira inteligente para que você consiga se moldar e sair de algum lugar, caso você queira, né? Tenha rede de apoio. Então, muitas mulheres hoje têm um marido como rede de apoio, seja lá quem for, a mãe, enfim, família, funcionários, né? Para que você consiga também deixar a tua cabeça livre e poder descansar também quando for necessário, né? Tenha capacidade de sustentar o desconforto, né? Então, muitas vezes você vai precisar dizer não. Muitas vezes você vai precisar desagradar, porque você está ali representando um papel. Você tem ali uma missão naquela cadeira, né? E pode ser que seja desconfortável para alguém daquele ecossistema, né? Para um par, enfim, alguém do time. Então, você precisa ter essa capacidade de sustentar, né? E quando você sobe,
sacrificando o seu princípio, isso não é sucesso. No longo prazo, isso, a conta vem. Então, assim, existe algum princípio seu que você está sacrificando para chegar até lá, né? Pode ser que tenha um risco reputacional seu ali, associado para o futuro. E uma que eu gosto muito de dizer, e que isso traz muita paz para mim, que é: não se diminua para caber, né? Então, quando isso começa a acontecer, quando você começa a se cortar para caber, você precisa refletir se aquilo ali ainda é para você, né? Então você precisa se elevar. Se aquilo ali tá pequeno para você, se você tá precisando se podar para caber, então você se eleve, vá para outro lugar e continue se transformando. Interessante. Quando você falava, eu lembrei muito de um livro que eu gosto bastante e que eu queria recomendar a todas a leitura, que é de Santo Agostinho, Sobre a Vida Feliz. É um livro curtinho, é um livro de menos de 100 páginas, 70 se não me engano, mas um livro de difícil leitura, um livro de boas, porque ele mexe bastante com o comportamento das pessoas. Uhum. Santo Agostinho, ele se converte com 33 anos de idade, já considerado velho, a idade, dizendo ele, por vicissitudes da vida e por orações de sua mãe, Mônica, que depois tornou-se santa, né? E ele fala nesse livro sobre a jornada, né, que a gente passa na vida buscando a região da vida feliz. Então a pessoa caminha, e quando finalmente parece que ela vai alcançar esse lugar que ela tanto almeja, ao invés dela entrar nesse lugar, ela avista uma montanha. E essa montanha é muito bonita, é muito bela aos olhos, ela parece ser mais interessante do que a zona da vida feliz. E a pessoa deixa essa região e ela sobe essa montanha. E é a montanha da vanglória. Né, em que ela chega lá em cima e depois ela cai num buraco ainda mais profundo e começa a peregrinação. Outra vez eu não vou contar a história do livro toda, mas é muito interessante. É um livro que fala sobre princípios, sobre valores, né? Isso também conversa muito com princípios judaicos que falam que quando você quebra um princípio, você quebra a sua vida como um todo. Então, são muito importantes esses aprendizados, e eu gosto muito desses livros clássicos porque eles contam histórias reais e histórias atuais. Né? Então, seus exemplos, eles são muito bem tipificados nesse livro, e é por isso que eu recomendo fortemente essa leitura. Nosso tempo passou super rápido, né? Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, um privilégio poder te ouvir um pouco da sua história. Acho que foram grandiosos aqui os temas que nós debatemos e os ensinamentos que ficaram aqui para todos que nos assistem. A sua mensagem final, por favor, para a nossa audiência. Bom, primeiro, Elisa, muito obrigada pelo convite, foi incrível. Muitos desdobramentos de tudo que aconteceram, que nós falamos aqui, né, podem acontecer, tantas outras conversas, mas o que eu quero deixar aqui como mensagem é: não se diminui para caber. Se aquilo ali está te doendo, física ou emocionalmente, se estruture para você poder sair, né? A pessoa que vai viver 120 anos, ela já nasceu, então nós vamos ter 2, 3 vidas dentro de uma só. Não se puna se o que fazia sentido para você não faz mais. Tá tudo bem, né? Principalmente na vida profissional. Né? Então, se você já chegou lá, ou se você já viu como é, e você já curtiu a jornada, e você quer fazer outra coisa, tá tudo bem, né? Vão ter mulheres maravilhosas para apoiar, família, homens também para te apoiar, né? Então, só dá o primeiro passo que o caminho ele vai se abrir, isso é muito verdade. E confia no processo. Né? O processo, ele sabe que a gente está confiando nele, e as coisas, elas realmente acontecem quando nós temos um propósito claro e verdadeiro que está no nosso coração. Então, essa mensagem que eu tenho para passar: confie, e que as coisas vão dar certo, desde que sejam princípios verdadeiros dentro do teu coração. Muito obrigada, Diara. Eu quero agradecer a todos por mais esse episódio. Se você gostou desse vídeo, você pode se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E até o próximo episódio do Women Experience Podcast. Muito obrigada.